Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. A minha convidada de hoje é a Márcia Amorim. A Márcia criou a Academia de Luto, é especialista conselheira de luto e convidei-a para falarmos sobre negação e evitamento, dois mecanismos naturais de proteção tão comuns e saudáveis em tantos processos, acontecimentos e relações humanas. Não é um episódio sobre morte, embora também tenhamos abordado. Não é um episódio sobre luto, embora também seja mencionado. É um episódio sobre esta aventura de estar vivo e de nos relacionarmos com os outros e com a vida, de nos conhecermos e dar a conhecer. Fica, vais gostar. Olá, Márcia. Olá, Mafalda, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Agradeço eu a oportunidade de estar aqui, muito obrigada pelo convite e parabéns pelo teu trabalho. Eu e da Marcela. Sim, exato. Somos as duas autoras aqui do projeto, embora a co-host mais habitual aqui no podcast seja eu. Somos as duas a pensar, a trocar ideias. E sim, de alguma forma a Marcela está sempre aqui presente, mesmo quando não está aqui fisicamente. São assuntos que nós vamos sempre falando. Obrigada também por te lembrares a Marcela aqui neste momento, Márcia. Claro que sim, claro que sim. Olha, 3 M's, repara bem, Márcia, Mafalda e Marcela. Olha, pois é, que engraçada. Já viste? Muitos M's, sim. Olha, Márcia, eu convidei-te porque queria muito falar contigo sobre dois temas num só, não é? A negação e o evitamento, e o que é cada um deles e qual é a diferença entre cada um deles. Mas antes de irmos já para aí, eu gostava de falar contigo também sobre esta tua área de interesse, que tem a ver com o luto, que é a tua área de trabalho, a tua área de estudo e de intervenção também. E de onde é que veio este teu interesse pelo luto, pelos processos de luto, pela perda, pela morte? Então, o meu interesse vem desde muito pequenina. Na minha infância eu tive tanatofobia, que é a fobia da morte. E, portanto, fui uma criança extremamente complicada, com uma fobia muito complexa. E, embora tivesse tido um acompanhamento de várias especialidades, na altura residuais, estamos a falar da década de 80, da psicologia e da psiquiatria, porque a pedopsiquiatria não tinha grande expressão. Embora tivesse tido algum acompanhamento, de facto não resultou. Só na minha adolescência é que eu, por ser particularmente curiosa e estudiosa, muito de tentar perceber, comecei a pesquisar e comecei a ler livros na biblioteca, porque a internet também era o que tu sabes. Exato. E desta maneira comecei a cruzar-me com o tema da morte, tentar estudar as várias culturas, as várias representações da morte. Daí comecei a chegar ao luto e, embora tenha-me licenciado depois em Serviço Social, que também está muito relacionado com essa área, de facto acabei por enbredar para me especializar na área do luto. Quer seja, sou especializada pela Faculdade de Medicina de Lisboa, sou conselheira de luto também, sou terapeuta de luto, também especializada pela Universidade de Barcelona, e neste momento eu trabalho única e exclusivamente com pessoas em luto, quer individualmente, quer em grupo, quer também a formar outros profissionais para trabalharem na área de luto. Portanto, a minha história, resumindo, é esta. Foi por um motivo pessoal, porque foi a forma que eu encontrei de serenar, e entretanto trabalhei diretamente com a morte muitos anos. Eu fui diretora de uma instituição, de um lar de idosos, e morreram muitas pessoas no meu colo, acompanhei já muitos processos de morte, e tudo isto porque me fui encontrando, às vezes é nos nossos problemas e mergulhando nos nossos problemas que nós nos vamos redescobrindo e descobrindo e formando como seres humanos. Portanto, a minha história resumida é esta. Olha, essa fobia tanatofobia, é isso? Tanatofobia. Tanatos, a morte. Tanatofobia. Essa,
pavor, esse pânico, essa fobia, não é? A fobia já estamos a falar de um medo muito exacerbado e muito pouco adaptativo, não é? Extremo. Essa fobia na infância, fiquei curiosa porque que idade é que tinhas, mais ou menos? Desde pequenina que eu comecei a manifestar comportamentos desajustados em relação a tudo que pusesse em causa a vida, quer a minha própria vida, quer a vida principalmente dos meus pais. Ok. Hum, Muito, muito cedo, as minhas memórias são de tenra idade, de ter muito medo a tudo aquilo que pudesse pôr em causa. Há respostas que me davam também. A forma como explicámos às crianças os acontecimentos tem muito impacto nelas. Exato. Principalmente se for uma criança, como no caso eu era, e ainda sou, de tentar perceber tudo e tudo ter que ter aqui alguma lógica para eu encaixar. Portanto, começou muito, muito cedo, e acabou por ter impacto muito grande na minha família, ao ponto de mudar de quarto, mudar de casa. A minha família chegou mesmo a mudar de casa para tentar algumas mudanças, para ver se alguma coisa melhorava, porque este medo extremo implicava também que eu tivesse muito medo que os meus pais morressem, não é? E, por exemplo, dormir, eu não deixava os meus pais dormir, eu tinha que estar em cima dos meus pais a confirmar se eles estavam a dormir, se o meu pai chegava mais tarde, se foi fazer uma viagem. O meu pai sempre viajou muito, para mim era um problema porque ele não ia voltar, tudo era muito, muito complicado. A par disso, eu tinha muitos sonhos, com mortes e com morrer, portanto ainda tornava muitos pesadelos, neste caso, ainda tornava a situação mais complicada. E um outro pormenor desta minha fobia, que eu não podia contar a ninguém. Ok. Mas foi uma coisa que tu desenvolveste sozinha, essa crença de que não podias contar. Sim, se eu contasse a alguém, eles iam morrer, ou eu ia morrer. Então eu fui para consulta de psicologia e de psiquiatria e nunca, nunca, mas nunca, Mafalda, eu contei qual era o meu problema. Nunca. Por isso é que eu sozinha tive que Tiveste que chegar lá, resolver. percebes? Ok, ok. Porque eu não podia contar a ninguém. Aliás, a minha família soube há muito pouco tempo. Curioso, brutal. Viver com um segredo é tramado, não é, Marta? Um segredo tramado. Eu fiquei aqui interessada porque esse é um medo comum. As crianças todas têm medo da morte crianças e adultos, né? Mas as crianças têm todas medo da morte e há uma fase no seu desenvolvimento, ali entre os 7, 8, 9 anos, em que fica muito exacerbado esse medo e que tem a ver com a maior consciencialização do que a morte significa e representa e que é mesmo um final, que as pessoas desaparecem. Antes disso tem um pensamento muito mágico sobre o que é a morte e, portanto, é natural este processo numa determinada fase do desenvolvimento infantil. É natural. No teu caso, deixou de ser natural. Exato, porque foi muito extremado. E sabes, tal como tínhamos falado antes de estarmos aqui a gravar, é tão curioso como estes processos psicológicos que são naturais, normais, saudáveis, espontâneos, faz parte do nosso funcionamento, como depois podem se tornar patológicos se não forem bem integrados ou se começam a passar do ponto de vista do tempo e da intensidade, se começam a passar daquilo que seria expectável, não é? É isso mesmo. Por isso é importante, junto das crianças e do adulto, de uma forma geral, fazermos uma comunicação o mais clara, o mais simples. Claro que nos momentos difíceis da nossa vida, nós podemos ter dificuldade em encontrar equilíbrio para poder dar uma informação adequada. Mas é importante terem atenção sempre e depois também o vigiar. O estar atento aos sinais que a própria criança também nos vai manifestando, isso é importante. É importante num contexto difícil, é importante ter atenção a essas estratégias que podemos utilizar, claro que sim, tens razão, porque de contrário a situação pode cronificar, cristalizar, pode criar aqui um impacto muito intenso e causar um sofrimento muito difícil de integrar depois. O medo também é um mecanismo, não é, de defesa. Sim. Tal como a negação e o evitamento também são mecanismos de defesa. E lá está, no teu caso, foi um mecanismo que se tornou patológico e muito doloroso e muito prolongado no tempo e, portanto, tu tiveste necessidade depois de tratar e cuidar dele, de aprender sobre ele e depois superá-lo, não é? E agora apoiar as pessoas a fazer esse processo. E aqui a negação e o evitamento também são processos
desculpa, são mecanismos que nós utilizamos em vários processos, também são mecanismos protetores, não é? Tal como o medo. Sim, a diferença é que o medo é uma emoção primária, é algo que nós manifestamos logo, é uma emoção biologicamente determinada, é animalesco. O ser vivo tem medo, o animal tem medo, portanto, nós manifestamos imediatamente perante uma realidade adversa. A negação e o evitamento não têm esta conotação tão biológica, são mecanismos de proteção, exatamente como estavas a referir, mas que têm funções diferentes do medo. Porque são estratégias, tanto o medo, desculpa, tanto a negação como o evitamento, elas no fundo são estratégias que nos ajudam como se fossem para-choques. Eu imagino sempre o medo e o evitamento, embora sendo a negação e o evitamento, eles são diferentes, mas eu imagino-os sempre como se fossem para-choques. Portanto, eu ativo esses mecanismos quando há um impacto muito grande perante uma realidade, um evento, uma informação muito intensa, como por exemplo pode acontecer num divórcio, não é? Quer seja ao adulto, quer seja à criança, é uma informação que eu não estava à espera, que eu não me preparei, que eu não tive oportunidade por diferentes fatores, não houve aqui uma antecipação e automaticamente eu ativo estes mecanismos, este para-choques, até conseguir desligar estes mecanismos, tirar este para-choques e então integrar aquilo que realmente aconteceu. São muito importantes, a negação e o evitamento são extremamente importantes e por vezes até necessários, não nos podemos esquecer disso. Porque por um lado eles são como um aliviador da dor mental, quando temos esta informação muito intensa, das emoções que estão desencadeadas e que foram desencadeadas por este processo e ao mesmo tempo também das consequências. Porque as consequências de uma informação inesperada, como pode ser o divórcio, às vezes são tão intensas que a minha reação é, ok, vou ativar aqui os para-choques, vou pôr aqui estes mecanismos de proteção porque eu não consigo lidar com isto agora, não é possível eu me confrontar com esta realidade, isto é demais para mim e portanto eu vou me proteger, eu ativo aqui quase que como uma bolha. O airbag, Porque... não é? É o para-choques, é o airbag. Exatamente. Portanto, eles são mecanismos que nós já ativamos quando há uma intensidade muito grande de dor. No fundo é isso. E é curioso porque, repara, diz-me, agora ia dizer repara, ia já aqui impor, mas diz-me o que é que tu pensas, porque eu estava a imaginar as pessoas ouvirem-nos, não é? E a pensar, ok, então quando a dor é muito forte, ativamos estes mecanismos. A questão é que a intensidade da dor também difere de pessoa para pessoa, não é? E o impacto que um determinado acontecimento tem em cada um de nós pode ser extraordinariamente diferente. O mesmo, claro. Não é? O mesmo impacto para mim pode ser extraordinariamente doloroso e para ti ser medianamente doloroso e para outra pessoa ser neutro, inócuo, não é? Portanto, a importância também de perceber que a intensidade do estímulo depende de quem o recebe e não do estímulo em si mesmo, não é? Sabendo à partida que há estímulos potencialmente mais dolorosos do que outros. Mas também é importante fazer isto, Márcia, de perceber junto da pessoa a intensidade do acontecimento e menos olhar para o acontecimento e presumir que ele vai ser intenso ou não. Mafalda, quando estamos a considerar aqui uma situação de luto, nós temos que ter vários mediadores. Temos que olhar para a situação como um todo. Portanto, aquela pessoa, as características daquela pessoa, a situação que aconteceu, a relação que existia, as próprias redes que aquela pessoa também tem, é? Com a família, com o meio, por exemplo, isso tem muito impacto, se temos apoio, se não temos apoio, qual é a qualidade deste apoio. A minha história também de perdas, neste caso, que perdas é que eu tive, que situações é que me aconteceram, como é que eu reagi, como é que eu vivenciei essas perdas. Portanto, tens razão,
Nós temos que olhar para a circunstância em que acontece a negação e o evitamento como um todo, não só, até porque todas as pessoas estão diferentes, todas as relações são diferentes, logo elas vão impactar de forma diferente, ninguém é igual, ninguém tem que fazer luto num processo de divórcio, pelo contrário, há divórcios que são um alívio, são um benefício, ou então são tão bem resolvidos, são tão programados, há aqui uma almofada tão positiva, há uma ligação, uma vinculação tão positiva entre os elementos que, enfim, é o melhor, é o mais adequado. Portanto, nem todas as pessoas vivenciam processos de luto por uma situação de divórcio. Nem os filhos, nem os pais, nem a rede que está ali envolvida. Exato. E podem uns estar a passar e outros não, não é? Ou num determinado momento não se passou e depois passar-se. Estes mecanismos da negação e do evitamento, Márcia, não são só mecanismos de luto, não é? Que aparecem no luto. Tu estás a falar, também podem aparecer no divórcio, na verdade até pode aparecer na própria relação, uma relação que está saudável, ou que está a ir bem, uma relação entre amigos, uma relação entre irmãos, uma relação entre companheiros, uma relação entre pais e filhos. Relações de uma forma geral, pode haver negação, sei lá, quando uma criança cresce e está já numa fase diferente do desenvolvimento. Há pais que têm dificuldade em lidar com estas mudanças e podem estar durante um determinado período em negação, não é? Ou haver um tema que é tão difícil de falar ali, que pode-se andar em evitamento. E isso é sempre verdade. Portanto, o que eu acho mesmo muita graça no nosso desenvolvimento e, sobretudo, no nosso funcionamento humano, é como estes mecanismos são transversais. Também gostei muito de como tu distinguiste o medo enquanto um mecanismo primário, não é? E que no fundo é tão instintivo e tão transversal a todas as culturas. Nós conseguimos detectar e identificar expressões de medo em qualquer cultura, não é? Já estes processos mais secundários que têm a ver com a nossa construção enquanto indivíduos e que têm um forte condicionamento cultural e social, são diferentes, não é? Eu imagino que o mecanismo de negação ou de evitamento tem uma construção diferente em função de cada cultura. Tem uma construção diferente em qualquer indivíduo, porque eles são diferentes em si. Ok, olha, vamos por aí. Boa, Márcia, vamos por aí. Primeiro de perceber o que é que cada um deles, já percebemos no que é que são iguais. Os dois servem para amortecer. Para proteger, é. Exato, e amortecer, dar-nos tempo para lidar com o impacto que sabemos que vai ser muito doloroso. É o tal para-choques, o tal airbag, que é, ok, levei com o impacto, para não ficar muito magoada, muito destruído, tenho os airbags e os para-choques para proteger o meu corpo, mas a seguir vou ter que sair do carro e lidar com o que aconteceu, não é? E portanto, vem a notícia, vem um acontecimento, vamos nos proteger usando o evitamento e a negação, mas depois já há de haver um momento que vamos ter que sair para lidar com o que aconteceu. Mas enquanto aqui estamos, o que é isto da negação e o que é isto do evitamento? A negação é um processo inconsciente. Eu não tenho consciência que estou a ativá-lo, como por exemplo, quando nós dizemos, eu penso que um dia eu vou acordar e nada disto aconteceu. Eu penso que, ou eu acho, eu sinto que mais tarde ou mais cedo isto não vai se resolver. Portanto, não é consciente, é inconsciente. Ok? O evitamento é o contrário, é um esforço que tu fazes, que tu tens consciência de que estás a fazer, tu decides não ir por aquela rua, porque se fores por aquela rua tu vais encontrar aquela pessoa que neste momento te causa imensa dor e portanto tu não queres ver, então tu escolhes, há uma diferença. Ok. É? Boa. Portanto, são mecanismos diferentes que nós já ativamos. Ou quando, por exemplo, eu decido não falar sobre aquela pessoa, ou eu decido não vê-la, ou eu decido não atender o telefone, eu decido não assinar aquela documentação, eu decido, isto é um evitamento, não é? Eu faço isto porque eu tenho este pensamento, esta convicção, esta sensação, esta certeza de que aquilo me vai causar muita dor, então eu não quero, eu escolho, eu não quero, estou a evitar. Ok. Há aqui uma decisão por trás. E aqui o que às vezes nós temos que perceber individualmente e com as pessoas que trabalhamos é este momento concreto onde a pessoa toma esta decisão
de não. Eu não vou, ou eu não quero, eu não consigo. O que é que está aqui por trás? E é para fazermos isso que tu estavas a dizer, que é este para-choques lentamente começar a desconstruir-se e nós começarmos a integrar outras emoções, outras decisões, começar a tomar aqui outro rumo. Mas esta negação e este evitamento, por vezes, muitas vezes até, são muito importantes. Porque quando a intensidade da dor é muito elevada, o ser humano tem que se proteger. Não quer dizer que a pessoa não tenha percebido que aquilo aconteceu, que se calhar o marido saiu de casa ou que esta é a realidade que nós temos agora, mas aquilo é tão intenso, que a minha única solução é proteger-me. Então eu ativo isto tudo. Aos bocadinhos isto vai caindo e a intenção e a ideia é que sejam transitórios, porque senão cronificam, como estávamos a falar. Exato. E é então também importante distinguir isto, não é? Do que é adaptativo, que é E o que não serve, é adaptativo. e o que deixa de ser Exatamente. adaptativo, porque num momento até pode ser adaptativo e depois ao longo do tempo pode deixar de ser, não é? Exatamente. E é aí que nós temos que estar atentos até que ponto é que eu continuar a não sair de casa, por exemplo, ou não ir levar o meu filho à escola, ou não assinar os documentos, ou continuar a desviar-me de ir ali, até que ponto é que isto está a ser adaptativo para mim? O que é que eu estou a beneficiar com isto? O que é que eu estou a perder com isto? Que consequências é que isto me está a trazer? Isto é saudável para mim? Como é que eu fico neste momento? Eu fico mais tensa, eu fico zangada, eu fico com raiva, depois já não consigo estar com os meus filhos, acabo por responder, acabo por ficar insuportável, acabo por ficar muito zangada, acabo por ter que fazer um percurso maior para poder chegar à minha casa porque não quero passar por ali. Enfim, é preciso perceber até que ponto é que este evitamento está a ser benéfico para mim. Ele funcionou durante aquele tempo que foi oportuno, mas pode chegar a um tempo em que, ok, se eu encontrar aquela pessoa na rua, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou sentir? E tentar, de alguma forma, até construir mentalmente esta conversa. E se ela acontecer, porque se calhar às vezes nem nunca vai acontecer, não é? Só que nós estamos tão fragilizados, estamos tão impactados com esta intensidade que achamos que tudo funciona um pouco ao nosso ritmo e que funciona a pensar em nós, que o universo funciona não é? E a vida funciona em função disto que me aconteceu. É Sim. natural. É natural, não é? Também quando É. quando temos coisas emocionalmente muito intensas e sobretudo destas que nos põem, porque podem ser muito intensas, mas que nos levam para uma coisa do prazer, da satisfação, da esperança, não é disso que estamos a falar, não é? Estamos a falar das coisas intensas que nos levam mais para a perda, para a tristeza, para a zanga, para aquelas emoções mais de proteção e de mais de reatividade para a mudança, não é? Então, quando vamos para esses estados mais emocionalmente mais intensos, é natural regredirmos no nosso comportamento e na nossa capacidade emocional, na nossa linguagem, na nossa capacidade cognitiva. Muitas vezes vamos inclusive para aquelas coisas muito infantis do pensamento mágico, porque é natural regredirmos nessas fases. Também é adaptativo e faz parte também do nosso funcionamento. O que é que se passa connosco de uma forma geral? Eu não quero assim grandes generalizações, mas presinto que é difícil para a maior parte de nós lidar com estes processos que são tão naturais, mas que parece que estamos pouco informados ou pouco experienciados a lidar com eles, não é? Como o que é que se passa connosco que conseguimos tão rapidamente tornar ou ver como patológico uma reação natural, não é? A tristeza, a depressão, a negação, o evitamento e começamos a torná-los patológicos logo muito cedo. Às vezes o acontecimento acabou de acontecer e já estamos a achar que a pessoa não pode estar em negação, não estar em evitamento. Infelizmente é. Eu não consigo observar a situação como uma regressão.
Ok. Como é que tu lhe chamas? Faz parte do processo, o processo de nós reestruturarmos a nossa vida perante algo que é muito impactante, é um processo, não é um estado. Eu não, Sim, eu quando falo de portanto, regressão há digo aqui, é um comportamento regressivo, não quer dizer que nós tenhamos regredido ou que estejamos em regressão. exatamente, faz parte do nosso processo sentirmos hoje isto, amanhã aquilo, e que bom que é, não é? Que bom que é nós podermos sentir muitas Assim, coisas e às vezes era preferível que fosse diferente. Se eu pudesse diga, escolher, pronto, mas que bom que é esta sim, é verdade. individualidade que nós temos de hoje sinto-me bem, hoje sinto-me confiante, hoje sinto-me bonita, hoje acho que isto tudo vai funcionar e que isto é melhor para mim e que aquilo que está a acontecer é estupendo. E se calhar chego ao meu trabalho e alguém está a falar de uma situação qualquer e isso desperta em mim um pesar, uma tristeza e afinal de contas eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter. Portanto, e isto não quer dizer que a pessoa esteja de alguma forma a dar passos num outro sentido qualquer, não. Esta pessoa está a elaborar este processo, esta intensidade, esta dor que está a sentir e, portanto, ela vai sentindo diversas coisas. O ser humano é esta confusão. Por isso é que é difícil. Muito, Por muito. isso, Nós somos muito messy, muito confusos, sim. exatamente. E ainda de encontrar aquilo que tu estavas a dizer, que é às vezes nós tentarmos rotular hoje, nesta tentativa que eu acho que está muito ligada ao facto de nós querermos que tudo seja bonito e belo, tudo seja perfeito, e quando não é, rotularmos. Não é? Dizermos logo, ai, tu estás em negação, tu não podes ir por aí, como estavas a dar o exemplo, não é? Tu não podes, já estás com uma depressão, já tens que ir, tens de tomar medicação, tens que não sei quê. Eu acho que isto acontece porque o contexto geral procura o belo, o bonito, e falar destes assuntos e perceber o que querem dizer as palavras ainda não é uma coisa que as pessoas façam. E por isso acabam por rotular e às vezes até ao rotular, atribuir um significado que é muito pesado para quem está a sentir. Porque dizermos às pessoas que elas estão em negação, ou que elas estão depressivas, ou que elas têm que fazer isto, ou que têm que fazer aquilo, eu acho que é negativo porque ninguém tem que nada. Eu tenho que ir ao meu ritmo, eu tenho que fazer o meu processo com as minhas regras, claro que adequadas ao contexto onde eu estou, mas a um ritmo fluido e o mais saudável possível. Acho que a justificação, no meu entender, passa por isto, pelo facto de nós estarmos muito mais concentrados em resgatar as pessoas, às vezes, daquele sítio onde elas estão. Naquela ideia do eu vou te tirar desse sítio, eu vou-te dizer aqui uma palavra, eu vou-te dizer aqui uma frase, eu vou-te dar aqui um exemplo, eu vou-te contar uma coisa da minha história, eu vou-te contar uma coisa que eu li, uma coisa que eu fiz, que eu ouvi dizer, que eu vi no Facebook, então aí É mesmo, sim, e sim. tu vais sair dessa negação, tu vais sair desse evitamento, tu vais seguir em frente. Pá, e isto pode funcionar ali um dia ou dois, mas se não formos ao cerne da questão, se não tentarmos elaborar aquilo que nos faz negar, aquilo que nos faz evitar, aquilo que nos está a doer, aquilo vai voltar. Vai voltar e pode não ser naquele momento, pode ser um mês depois, pode ser um ano depois, mas aquilo vai voltar. E pode ser E depois vai com ser maior. outras roupagens também, não é? Que às vezes Claro. vem com noutro estilo, noutro contexto e que são coisas que enviesadas, mas que têm a ver com aquilo que antes não chegámos a tratar, a cuidar, a olhar, a chegar a experienciar. Exatamente. Tu, quando estavas a descrever esse processo, estavas aí de forma tão engraçada, a descrever esse processo do resgate, não é? De estarmos ali a resgatar, essa ideia de que vamos ter a palavra, a frase inspiradora Sentes de o tirar. mesmo, Mafalda, Sim, sentes sinto o imenso, mesmo. imenso, imenso. E eu acho que isso serve dois propósitos e que estava aqui a partilhar contigo qual é a tua experiência. Que um é realmente salvar o outro, não é? De resgatar, porque custa-nos muito ficar a assistir ao processo do outro. E, portanto, eu acho que temos pouca prática em estarmos, ampararmos-nos mutuamente sem interferir, que eu estou aqui para ti, mas o processo é Sim, teu, não é? E, portanto, acho que temos
como comunidade temos pouca experiência em fazer isso uns com os outros, não é? Talvez também por estarmos mais isolados, também cada um vive mais a sua experiência isoladamente, e ao longo da nossa vida, enquanto crianças e adolescentes, não fomos assistindo a adultos fazerem isso uns com os outros. Também pode explicar porque é que temos esta dificuldade. Mas depois também é o mecanismo do resgatar, que está muito adicionado em nós, mas também é o mecanismo de nos sentirmos muito válidos e muito importantes e muito capazes e muito heróis, não é? Portanto, acho que parece-me que às vezes isto serve tem aqui uma dupla objetivo, um duplo propósito. E esta sensação que temos de quando damos a palavra certa, quando damos a frase certa, e que é muito egóica, é uma coisa muito de eu me sentir muito Claro. capaz, não é? E sim, aqui com as pessoas que eu acompanho e nos processos que eu acompanho e familiarmente e no meu dia-a-dia, independentemente profissional, assisto imenso a este processo, eu próprio entro nele com muita facilidade, não é? E depois noto, olha, lá estou eu aqui a fazer isto. A pregar, não é? A pregar, É, aquela ideia de... É verdade. não é? Mas mesmo com os filhos e tudo, a palavra certa, a frase certa, ao mesmo tempo eu sinto que isso nos tira tanto da autenticidade do momento, não é? Da Da experiência, daquela experiência, experiência, não é? sim, sim. E de permitir de descobrir coisas novas, porque cada vez estamos a fazer isso, estamos a querer replicar uma experiência qualquer que tivemos, não é? Uma frase que funcionou connosco, uma ideia que funcionou connosco, ou que vimos a funcionar com o outro, e estamos sistematicamente a tentar fazer replicação de uma experiência já vivida, em vez de experimentar, olha, deixa lá ver no que é que isto dá, e entregar-nos um bocado a isso. Sabes, eu costumo dizer aos meus alunos, digo-lhes isso muitas vezes, vocês não são pescadores. Se são, é uma prática vossa. Mas aqui vocês não são pescadores, vocês não têm que pescar ninguém do fundo do mar. Não há cá canas, não há minhocas, não há não sei o quê, não faço ideia. Vocês não são pescadores, aqui ninguém pesca ninguém. Aqui apoiamos a pessoa naquilo que ela está a vivenciar, não no sentido de lhe dar aqui uma fórmula mágica, aqui eu sou milagrosa e vou-te dizer uma coisa que tu vais, olha, tu quando ouvires isto que eu te vou dizer, porque é isto que algumas pessoas sentem, né? Eu vou-te dizer aqui uma coisa tão importante, depois de ouvir isto, pronto, tudo vai passar. E ninguém tem este poder, nem deve se atrever a ter. Exato, exato. E quando acontece, a maior parte das vezes nós não sabíamos que ia acontecer. Foi uma coisa aleatória que naquele momento tivemos vontade de fazer ou de dizer e que funcionou naquele momento para aquela pessoa no sítio onde ela estava. Se calhar se tivéssemos dito dias antes ou dias depois não teria funcionado da mesma maneira. Só que nós continuamos nesta coisa da causa e efeito e achamos que quando dissemos aquilo aconteceu. Só que na verdade já houve um processo anterior que fez aquilo naquele momento fazer sentido. E não quer dizer que seja a chave mágica para todos os processos ou para todas as pessoas, não é? Eu acho que isso às vezes também nos leva para... além de nos queremos fazer sentir assim muito heróis, muito pescadores, não é? De safar as pessoas, também depois tem o risco e às vezes grave, de nos pôr também muito zangados e resistentes à pessoa, porque às tantas já tivemos tanto esforço, já dissemos tudo o que sabíamos dizer, já fizemos tudo o que sabíamos fazer e a pessoa continua no sítio dela. Como é que é possível? Como é que é possível? Tu ainda estás aí? Eu já tinha feito não sei o quê. Exato, depois começamos a sentir-nos desgastados, começamos a sentir irritados e frustrados, começamos a deixar de acreditar na outra pessoa. Isto também tem um custo enorme, não é? Começamos às vezes a deixar de acreditar em nós, que afinal eu pensava que era tão capaz de resgatar as pessoas, ou na relação, se a nossa relação fosse mesmo como eu achava que era, tudo o que eu tenho feito e dito já teria sido suficiente. Não tem nada a ver com isso, não é? Nada. Cada um é individual, cada um tem as suas formas de enfrentar, as suas manifestações. Eu não gosto muito da palavra reações, não é a palavra, é o conceito. A minha escola não utiliza essa, porque reação implica existir aqui um problema, existir aqui um confronto. Nós falamos muito em manifestações, cada um manifesta-se da forma que consegue, da forma que pode, conforme as experiências que tenha, como está naquele dia, naquele momento, indo buscar tudo aquilo que está disponível e aquilo que não está disponível para ela. E
Logo, aquilo que eu te digo hoje, logo aquilo que eu vou tentar fazer contigo agora, nunca será proporcional àquilo que tu estás a sentir, porque eu não sou tu. Uhum. Yeah. A partir do momento em que eu não sou tu, eu nunca posso estar na tua pele, eu nunca posso achar que aquilo que eu te vou dizer ou que eu te vou fazer te vai salvar, porque eu não sou tu. E como é que fazemos isso? Que é que quando queremos de facto apoiar outra pessoa, quando já percebemos que o que me serve a mim pode não servir o outro, como é que. Ok, há sempre a possibilidade de perguntar, não é? Mas nós também sabemos que às vezes as pessoas estão num determinado estado e podem também não ter exatamente claro para elas o que é que lhes faria falta, o que é que seria importante para eles naquele momento. Não é? Como é que podemos apoiar as pessoas, estar lá para elas, no seu processo, estar lá para o seu processo? Ok, eu vou já antecipar. Uma é fazendo formação, naturalmente, quando queremos apoiar de forma formal e profissional, pois então forma-te e aprende a fazer isso com quem já aprendeu, com quem sabe, com quem estuda. Ok, mas informalmente, quando é um amigo, um familiar, uma pessoa de quem gostamos e queremos estar lá para ela, e a pessoa nem sempre tem essa capacidade também de nos dizer o que é que quer, não é? Como é que nós podemos ir estando com essa pessoa e aferindo dentro dos nossos movimentos e de o que serve de facto à pessoa? Eu acho que acima de tudo é o estar lá. E o estar lá pode implicar um exercício que o ser humano tem muita dificuldade de fazer, que é estar calado e ouvir só. E isto é tão difícil, Mafalda. Nós aprendemos a falar, chega a uma terra idade, começamos a aprender a falar, mas ninguém nos ensinou a escutar ativamente, a estar ali só na presença e a dizer, olha, hoje não queres falar, tudo bem, eu tenho 1 hora hoje disponível para estar aqui contigo, pronto, até entre amigos, não é? Por exemplo, informalmente, e eu vou ficar aqui, só aqui sentada contigo. Se quiseres chorar, choras, se quiseres falar, falas, se não quiseres, eu estou aqui na mesma. Isto é muito difícil. Quantos amigos é que nós temos que fazem isto? Muito poucos ou nenhuns. Dizem só, eu estou aqui disponível para ti. E ficar, e só ficar. Não é aquela que nós fazemos também muito, que é, se precisares de alguma coisa, diz-me. Esta pessoa nunca te vai dizer nada. Se te disser, manda-me uma mensagem, estou aqui disponível, se precisares de alguma coisa, tu podes-me telefonar a qualquer hora. Eu durmo com o telemóvel ao lado da minha cama, podes-me ligar. Esta pessoa nunca te vai ligar. Porque tu estás a delegar nela uma competência que naquele momento aquela pessoa pode não ter. Tu é que tens, a competência está do teu lado, que é apareceres, telefonares tu é que deves mandar mensagem e disponibilizar-te para estar e respeitar o tempo daquela pessoa, porque aquela pessoa pode de facto não querer falar, não se sentir confortável ou mesmo não encontrar palavras para falar. Yeah. Ou mesmo pedir-te para estar sozinho, não é? E tu também Ou conseguires mesmo receber pedir, isso. exatamente, eu preciso de estar sozinha. Isto é difícil de dizer, e algumas pessoas não aceitam mesmo. Então se queres ficar sozinha, pronto, eu então não sei como é que é de lidar contigo, então eu nunca mais te vou chatear. Se tu achas que eu te chateio, e se entram nelas, mais uma vez, ficam preocupadas com o que elas estão a sentir, porque estão a sentir rejeitadas, em vez de tentar, ok, ela está a precisar de um tempo sozinha, se calhar daqui a 2 dias eu vou aparecer lá em casa com um lanche, para confirmar também se ela está-se a alimentar, para perceber se ela está a cuidar-se minimamente, ver como é que ela está. E isto passa às vezes por não obrigar a comer, tens que comer, já está uma magrinha, tu olha como é que tu ficas agora, tu tens que tomar banho, calma. Eu tenho que até certo ponto. Eu tenho que estar viva agora. Exato, tem que sobreviver a isto. Sim, sim. Exatamente. E também, quando voltamos, estava aqui a imaginar esse cenário que estavas a pôr, não é? Da pessoa disse, olha, eu quero estar sozinha, depois eu volto dali a 2 dias. Também isso também demonstrar à pessoa que é, tu podes me ir dizendo quando precisas estar sozinha e eu vou ficar ok Exatamente. com isso, não é? Não precisas Abrir estar a essa cuidar de porta, mim. Exato, não é? E também essa, abrir essa porta. mas isso é preciso ir testando.
e sei lá, ir testando. E às vezes vamos ver coisas que funcionam, sei lá, olha, a pessoa quer estar sozinha, mas calhar em vez de me ir embora, posso ir para a cozinha fazer uma sopa e deixar-lhe uma sopa feita, não é? Ou posso Perfeito. perceber que é preciso mudar a roupa das camas, e se calhar dou-lhe um jeito, mudo-lhe as roupas das camas, estou por aqui deixando-a sozinha. Isso pode funcionar com umas pessoas, pode não funcionar com outras, que é, ouça, eu não gosto que mexam nas minhas coisas e isso ainda interfere mais comigo, ou faz-me sentir mais incapaz. E isso, há riscos, lá está. Quando experimentamos coisas que não estamos habituados, corremos o risco de elas não correrem tão bem como estávamos à espera. E às vezes nós também não queremos arriscar, não é? Porque também temos medo depois de lidar com o que nos acontece. Podemos sempre tentar perguntar qualquer coisa, como tu podes dizer-me como é que eu posso ser útil para ti neste momento. Exato. Tu podes dizer-me uma coisa que eu posso fazer por ti agora. Mas nem sempre conseguimos, é isso, sabes? Quando se está menos capaz. Eu agora estava-me a lembrar aqui de um momento meu, que eu fiz um abscesso parafaríngeo e, portanto, foi um abscesso que cresceu muito porque demorou a ser detectado. Enfim, deixei de conseguir engolir, e fiquei internada, hospitalizada, para depois poder lançar aquilo. Pronto. E, portanto, estive hospitalizada vários dias e tive visitas. E eu não podia comer nada, não podia... Só havia uma coisa que eu conseguia comer, uma única coisa, que era gelatinas. E acreditas que as pessoas perguntavam-me o que é que eu te posso levar? Eu dizia, nada, não há nada que possas trazer, porque não há nada que eu possa comer. Mas havia gelatinas. E acreditas que de todas as pessoas eu nunca me lembrei, se eu tivesse a omitir, eu não me lembrava de dizer, olha, traz-me gelatinas, que são as únicas coisas que eu conseguia. Não me lembrava. Então as pessoas depois chegavam, pronto, e aquela conversa natural, como é que estás, e aquelas coisas, eu não conseguia falar, tinha que escrever, e depois às tantas dizer, olha, a única coisa que me salva aqui é as gelatinas. E as pessoas ficavam mesmo, às vezes até ofendidas, então como assim? Então como é que não me pediste para trazer gelatinas, se eram gelatinas que tu conseguias? Na verdade, eu nunca me ocorria. Não te lembrava? Não me lembrava. E aconteceu mais do que uma vez, que é mais absurdo ainda, que era, ok, aconteceu uma, já percebi que faço isto, posso... Porque às vezes também é tão difícil pedirmos, não é? Também é tão difícil dizer o que precisamos. Depende das pessoas, se calhar é muito difícil para mim, se calhar é fácil para outras pessoas. Tem muitas explicações, não é? Tem a ver com o que estamos habituados a pedir, com o que estamos habituados a receber. O que é que nós pedimos, como é que nós recebemos essa disponibilidade neste jogo do dar e receber, não é? Do toma lá, dá cá. Está muito associado a isso, mas claro que temos que adaptar a cada pessoa, mas a pessoa que está connosco, aqueles que estão mais capazes, podem ter aqui este papel mais responsável de cuidar, de estar lá, de sentirem, de perceberem qual é que é o seu papel e até onde é que querem que o seu papel seja. Porque quando nós estamos muito tristes, quando nós estamos muito impactados com as situações, nós também gostamos e precisamos de sentir que a pessoa está impactada com aquilo que me aconteceu. Porque se tu não sentires que a pessoa está impactada, tu vais afastá-la. Porque naturalmente ela está-te a tentar puxar para sair daquela realidade e tu ainda não estás pronta para isso. Por isso é que depois tu negas, por isso é que depois tu evitas. Eu nem quero que aquela pessoa venha aqui, ela telefona-me e eu não atendo. Ela manda-me mensagens e eu já reviro os olhos. É isto. Porquê? Porque tu sentes que aquela pessoa não está verdadeiramente impactada com aquilo que te aconteceu. Portanto, cuidar de alguém, estar neste movimento de acolher alguém, é difícil, tens razão. É muito difícil. Mas implica também este movimento de ir perguntando. Podes dizer-me o que é que eu posso, em que é que eu te posso ajudar? Se não consegues dizer, preferes que eu fique aqui então em silêncio? Posso ver como é que está o teu frigorífico, por exemplo. Por exemplo, às vezes arriscar. Pode funcionar ou não. Exato, às vezes arriscar, olha, eu vou fazer tal coisa, se não quiseres mesmo avisa-me e também Isso. não é? Olha, eu vou... E arriscarmos, e sabemos que quando arriscamos
podemos acertar e podemos falhar e está ok. E não ser tão pessoal, não ser tão sobre nós, não é? Exatamente, não é sobre nós. Aquilo que nós estamos a fazer com aquela pessoa, com aquele amigo, com aquele paciente, com aquele familiar que está impactado, enfim, aquilo é sobre aquela pessoa, não é sobre mim. Não é o melhor momento para tu perceber se és uma boa, se a pessoa gosta de ti, se ela te respeita, se ela é boa amiga, esquece isso. Não é o momento para estares a avaliar a vossa amizade, é o momento para tu estares lá, para tu valeres àquela pessoa, mesmo que seja só com a tua presença, ou não. Lá está, pode ser uma pessoa que não quer presença, mas que gosta de uma mensagem, gosta de um telefonema, gosta que de manhã tu antes de ir para o trabalho deixes o pão à porta, gosta que tu perguntes se queres que ela vá buscar os filhos à escola, se Mas ela quer ser isso, acompanhada, enfim. exato, é um momento também, e agora estava-te a ouvir e estava a ser assim transportada para uma conversa que tive com a Margarida Roque Pereira, em que ela falava do sofrimento como um momento de intimidade, quando podemos estar em Certo. sofrimento na presença um do outro, não é? Uns dos outros, a intimidade que isso gera na relação e a proximidade que isso gera na relação. E agora estava-te a ouvir e estava a ir para isso. Pois isso pode se tornar tão íntimo no momento, esse momento. Pode não ser um momento de avaliar o tipo de relação que temos, mas pode ser um momento de arriscar de ir para a intimidade e de estarmos expostos um ao outro Boa, nesta dor, não é? é isso mesmo. É algo muito íntimo, é algo muito personalizado, é algo e que é muito difícil. Estar com alguém que está triste, precisa de chorar, ou que não chora, ou que está zangado, que fala mal, está com raiva, está zangado, está. Enfim, ou pelo contrário, está com comportamentos muito hiperativados, está muito alegre, eufórica, porque, claro, está aqui também num processo de negação, de evitamento, porque esta negação e este evitamento não é só estar em baixo, também pode ser o contrário. O ser humano Exato, tem esta exato. brilhante forma de se manifestar. Pode ser simplesmente eu vou fazer de conta que isto não aconteceu, vou manifestar-me como se isto não tivesse acontecido, eu vou fazer a minha vida trabalhando, 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 saindo, estando em contacto até às vezes com alguns riscos. E aqui é que a negação e o evitamento também podem ter características mais não adaptativas, que é esta pessoa de repente começar até a ter alguns consumos, ter alguns comportamentos de risco, seja velocidade, de índole sexual, de consumir substâncias, enfim. Portanto, pode ir para os dois lados, mais uma vez, pode ir para os dois lados. E nós temos que, como amigos, como profissionais, como familiares, ir percebendo o que é que que impacto é que isto tem. Isto é adaptativo, isto é desadaptativo, o que é que isto está a trazer? E esta consistência ou esta inconsistência, esta adaptação ou desadaptação, pode ser avaliada ou pode ser tida em atenção também pelas pessoas de proximidade, não só pelos técnicos, mas também pelas pessoas de proximidade. Que podem depois sinalizar, não é? E encaminhar também a pessoa. Né? Achei mesmo importante esse apontamento que fizeste, Márcia, que é, às vezes estes mecanismos de negação ou evitamento ou outros, não é? Podem não ter esta vestimenta de ir para baixo, de ir para a tristeza, de hipoatividade, e podem ir para a hiperatividade, para a agitação, ou podem ir para a coisa muito funcional, para a eficiência, e bora lá fazer, bora lá continuar, a vida continua, não é? Também são processos de evitamento ou de negação. Isso é super importante. Aqui no nosso contexto isso também acontece. Uma belíssima forma de vermos esse funcionamento é quando as pessoas, apesar de separam-se, não é? E depois fazem um pacto dentro delas, que é, nós estamos separados, mas vai ser tudo como de antes.
ninguém vai notar, os miúdos não vão notar nada, nós vamos manter tudo, embora separados. E depois está-se num processo de querer, lá está, mais uma vez replicar, vamos sempre para as replicações, de manter o que tínhamos apesar de separados. São aqueles pais que têm a firme convicção que têm que estar todos os dias com os filhos, os dois, todos os dias vão levar o filho à escola, os dois, porque fazíamos isso antes e agora vamos continuar. Ou todas as festas de aniversários, seja de quem for, vamos estar sempre todos. Isto não quer dizer que não se possa fazer, ou que lá está, vamos outra vez, não quer dizer que seja um mecanismo errado em si próprio, é o que é, e se as pessoas estiverem ok, se aquilo de facto funcionar, é o que é, só que muitas vezes não funciona, e é um mecanismo de evitamento, que é, eu não vou lidar com a mudança, eu não vou Porque eu lidar tenho com o uma que isto relação acarreta, ideal. eu não Esta vou idealização. eu não vou lidar com Eu o que isto tenho. acarreta e, portanto, vamos manter como se estivesse tudo na mesma. E isto acontece nas separações, também acontece nas mortes, quando perdemos alguém que tinha um Sim. papel muito presente numa determinada área da nossa vida, então a pessoa já não está, mas vamos fazer com que aquilo continue a acontecer como se a pessoa estivesse, como um bocadinho de forma de honrar a presença da pessoa. Mas depois aquilo não bate certo, porque aquilo era assim, porque era aquela pessoa a fazer aquilo. E agora que ela não está, aquilo vai mesmo alterar-se. E bora lá Aqui, aceitar. aí, e estás a dar um bom exemplo. Fiquei a pensar na questão de irem os dois pais levar à escola ou outros comportamentos, ou até mesmo tudo em casa estar disposto da mesma forma, né? Exato. É que é um processo de mumificação, fica tudo igual, não muda. Uau! Fala-me Chama-se nisso. chama-se Ok. mumificação, que é manter tudo exatamente para ninguém perceber, porque há aqui uma idealização, não é? Esta relação é perfeita, logo ninguém vai perceber, quem vier cá a casa nem sequer dá por isso, se fizer falta, porque está tudo exatamente igual, disposto da mesma forma. Isto é mais um mecanismo que eu ativei, porque eu ainda não consigo me confrontar com a realidade que não vale a pena ter isto aqui, porque as coisas são como são. Yeah. E eu ativo esse mecanismo aqui de tudo exatamente igual. Ele levou, se calhar, ou ela, não interessa, as peças de roupa X, Y, mas todo o resto está mumificado, tem que ser desta forma. O aniversário tem que ser com os dois. Nós temos que continuar com estas rotinas. Exato. É isso, é mesmo Até que isso. ponto? Até que ponto é que isto é adaptativo? Até quando? Em que momento é que isto começa a trazer impacto? Esta falsa verdade para os filhos, o que é que isso traz para os filhos? O que é que isso traz para mim? É isso, Eu serve o estou quê e aqui num serve quem? mausoléu, não é? Num museu Serve quem? Serve o quê? Porque aquilo alguma coisa está a servir, por isso é que estamos a fazer. Mas serve o quê, não é? Às vezes, Qual é o propósito? é isso. Aí às vezes é colocarmos outra pergunta muito difícil a nós próprios e às pessoas com quem trabalhamos, claro, que é, em vez de perguntarmos porquê, a questão não é porquê é que tu fazes isso? Eu sei porque é que aquela pessoa está a fazer isto, porque ela teve um processo de separação, não está a conseguir lidar, é óbvio para mim que aquela pessoa... Porquê? É o para quê? Para quê? O que é que tu beneficias? O que é que isso te traz? O que é que isso acrescenta? E estas respostas, depois aí, responder a isto, é começarmos então a chegar ao cerne das questões. Não, o porquê? Porque eu sei perfeitamente porquê, eu sei perfeitamente porque é que tu estás triste. Ai, mas porquê é que tu estás tão triste? Ele não era positivo para ti, ou ela ela, por exemplo, tinha outra relação, ela traiu-te, ou ela... Porquê é que tu estás assim? Tens que seguir com a tua vida, mas porquê é que tu estás assim? Porquê? Então, é óbvio saber porquê, não me perguntem porquê. A Claro, questão é claro. para quê? Exato. Mas essa pergunta tem que ser feita também já numa fase em que possa ser recebida também, não é? Não é Não é? antecipadamente. Estás sempre com muita pressa, voltamos ao mesmo. Olha, eu acho sempre lindo como, de facto, estas várias áreas da vida humana e do apoio às pessoas se cruzam e têm tantas coisas em comum, não é? E é muito interessante. Tu estás numa área diferente da minha, embora também já conversámos sobre isso, como há uma ideia generalizada de que no divórcio há sempre um luto. É mais do que acreditar, eu sei que não há sempre um luto. Pode haver, há processos de separação e divórcio que são processos de luto autênticos.
típicos, convencionais, com aquelas fases todas que nós vemos e cíclicas e que às vezes as fases depois repetem-se, não é? Portanto, vê-se exatamente isso. Mas há outros processos que também podem ter esse processo de luto mais à frente, não é no momento da separação, é mais à frente conforme a vida vai acontecendo e temos depois impactos que não sabíamos que íamos ter mais à frente depois da separação, e outras vezes não há de todo. E está ok cada pessoa ter esse processo. E quando há o processo de luto, Márcia, também há muitas vezes o engano de que é o processo de luto da pessoa. Estou em luto porque perdi aquela pessoa, não morreu, mas perdi porque deixei de ter relação com ela. Ou pelo menos a relação que tinha. Este também é outro problema, quando começamos a ir para uma linguagem muito determinista e muito fechada e muito extremada, não é? Porque aquela pessoa, se tivermos filhos, então vai continuar na nossa vida, quer queiramos, quer não. E mesmo que não tenhamos, aquela se vai embora, não quer dizer que deixe de estar na nossa vida e em nós. Mas esse processo de luto, quando acontece, não acontece sempre, nem sempre é em relação à pessoa. Às vezes o processo de luto é o luto da família que eu idealizei. Às vezes é o processo de luto daquela relação, não é da pessoa, é daquela relação específica que tínhamos. Às vezes é o processo de luto, Márcia, isto é incrível e as pessoas têm muita dificuldade em perceber. Às vezes é o processo de luto daquilo que eu sei que representava para a pessoa e deixei de representar. Não é? É o processo de luto de um amor que eu sentia vir daquela pessoa, que me fazia sentir especial e que terminou, deixou de acontecer. E eu estou em luto por isso, ou o processo de luto da identidade que eu assumi enquanto pessoa casada, ou pessoa numa relação comprometida, não é? De compromisso, uma relação duradoura. E, portanto, eu identifico-me nesse papel e agora estou em luto pelo papel que deixei de ter e que eu me identificava com ele. Portanto, o luto também temos que ver, quando há, é o luto de quê? E não assumir à partida que o luto é aquilo que eu estou a imaginar na minha cabeça, é o luto da pessoa, ou é o luto da família, não interessa, nós temos que saber junto da pessoa o que é e não presumir o que Exatamente. É isso mesmo, eu falo. O luto é uma resposta sempre que nós temos uma perda que é dolorosa, que nos causa dor e causa sofrimento. Logo à partida, nem todas as situações nos causam dor e sofrimento. Nem todas as perdas nos causam dor e sofrimento. Logo, eu não elaboro luto por tudo e por nada. Nós sabemos que, em média, o indivíduo vivencia cerca de 40 a 60 perdas em vida. São muitas perdas. Mas isso não quer dizer perdas no sentido de perda, não é? de ter aqui algum impacto. Mas nem todas essas perdas forçosamente implicam elaboração de luto, ou ter um processo de luto. Porque, por vezes, eu fico só triste, fico só pensativa naquela situação, aquilo muda um pouco a minha rotina, mas não há aqui um pesar assim tão intenso, não há uma dor tão exacerbada e, portanto, logo não são processos de luto. Portanto, nem toda a gente faz, pelas situações mais óbvias. Logo, nos processos de divórcio, nem sempre podemos falar de situações de luto. E, obviamente, temos que ter atenção que o luto não é só por uma pessoa. Assim como o luto não é só por morte, não é só por uma perda real e concreta, na circunstância da morte, pode ser um luto simbólico. Uhum. Ou seja, a pessoa está aqui, não foi uma pessoa nem um animal, não é? Porque a perda real implica a morte de um animal ou de uma pessoa, mas pode ser da identidade, de um projeto, de uma expectativa, de um sonho, de uma intenção. Eu toda a vida sonhei que ia casar com ele e que ia estar junta até ao fim da minha vida e que íamos morrer os dois de mão dada. Isto não acontecendo, pode ter um impacto em mim e eu elaborar um processo de luto. E aqui a pessoa está viva. Exato. Uhum. E também acontece o contrário, não é, Márcia? Que a pessoa até pode morrer e nós não entrarmos em processo de luto. Exatamente, porque a relação que eu tinha com ela não era assim tão impactante para mim. A morte dela não teve consequências em mim, não causou dor e sofrimento, causou tristeza, ou até não causou nada, causou indiferença. E então aí eu não elaboro nenhum processo de luto. Ou então posso elaborar mais tarde, como no divórcio. O processo de divórcio decorre, é tudo muito pacífico, tudo muito organizador, tudo integrado,
E mais tarde acontece qualquer coisa, que pode ser mesmo uma coisa qualquer, um filme, uma música, um acontecimento, uma experiência, algo que aconteceu a outra pessoa e eu ouvi falar, sei lá. E aquilo fica tudo ativo. E a pessoa está viva, não é mesmo? Exato. Mas eu sinto que aquela outra pessoa, por exemplo, reorganiza a vida dela, e eu sinto que perdi. Eu perdi aquilo que eu era para aquela pessoa, por exemplo. Então é um erro, de facto, nós utilizarmos o termo luto, o conceito de luto, em divórcio de uma forma generalizada. É um erro. Que bom ouvir-te dizer isto também, Márcia, porque eu acredito e sei disso, mas é bom perceber que profissionais, sobretudo tão especializados como tu nestes processos, de facto reforçarem esta minha ideia, que não é minha, não é peregrina, mas que eu tenho feito tanta questão de andar aqui a embandeirá-la e a torná-la mais generalizada e mais dispersa, porque para que as pessoas também se possam identificar nisso, não é? A linguagem, joga-se muito na linguagem, e quando andamos a dizer à partida que tem que ser um luto, estamos a excluir uma série de pessoas do seu processo natural que não implica luto. Exatamente. E na morte também, que agora é um detalhe, mas que tem significado para mim, gostava de partilhar contigo, que às vezes podemos não ficar em luto pela morte de uma pessoa, não quer dizer que, às vezes é porque a relação não era assim tão significativa, ou tinha o lugar que tinha, era significativo naquele lugar, mas ok, transformou-se e isso não implica uma grande perda ou uma perda que me cause muita dor e muito sofrimento. Mas também pode ser uma pessoa que nós gostávamos muito e que amávamos mesmo muito e que era muito presente na nossa vida, mas que é um processo também natural, não é? Quando perdemos uma pessoa porque já estava muito velhinha e que tivemos uma vida muito completa uma com a outra e a pessoa partiu e podemos estar bastante em paz e às vezes até honrados pela vida completa que tivemos uma com a outra, uma pessoa com outra pessoa e sentir que, ok, agora ela partiu, eu estive aqui e estamos bem, estamos em paz com esta mudança e com esta perda da presença dela na nossa vida. E estamos bem com isso também. E acontece muito, e eu tenho histórias pessoais nesse sentido até, com a minha avó e com o meu tio-avô. Eram pessoas muito importantes para mim, fizeram parte da minha vida durante muitos anos, com quem eu tinha uma relação muito especial, claro. E quando eles morreram, da minha avó eu não estava presente, o meu tio-avô eu estava, fui eu que o vesti até. Fui eu que fiz todos os rituais de higienização, de tratar o corpo, de tratar de tudo. E para mim, por exemplo, ok, que paz. É, não é? Pessoas com 90 e quase 100 anos já, ambas eram irmãos, a minha avó e o meu tio eram irmãos, viveram quase até aos 100 anos e a minha relação com eles era absoluta paz. Portanto, eu não elaborei, eu não fiz nenhum luto Lá por está. eles. E não quer dizer que a pessoa não fosse Eu significativa senti e foi importante. amor, exatamente, Exato, senti não foi é? amor e grata pela oportunidade de ter conhecido aquela pessoa, de ter sido neta deles, por tudo, e hoje recordo-os com amor profundo. Tão E giro. está tudo bem. E sabes, no processo das relações pode ser exatamente a mesma coisa, que é, às vezes uma relação, quando nós temos a distância suficiente e a coragem, às vezes também emocional, de lidar com, olha, isto foi o ciclo desta relação, ela está a Exato. terminar e não quer dizer que estamos a perder uma coisa, que não, ela teve o seu tempo, teve o seu propósito, teve a sua intensidade, teve a sua importância e entretanto foi-se transformando noutra coisa e poder deixar a pessoa ir, não é? E deixar a relação de transformar-se sem fazer disto um processo agressivo de perda e de grande luta de resistência à mudança, porque eu acredito também que no dia que começarmos a poder olhar para as relações assim, não é? E isto não é com desprendimento nem com falta de investimento na relação, é mesmo percebendo que nós mudamos muito ao longo da nossa vida e uma relação que nos fazia sentido numa determinada fase vai-se transformando e podemos já não bater tão certo naquela relação e ir transformando naturalmente e deixar ir com essa sensação de missão cumprida, está feito, Paz, agora né? e agora vamos para outra coisa, não é? É E difícil, é preciso um grande trabalho interno e muitos são os fatores que estão aqui à volta. Claro. E não depende só de nós, não é? Numa relação a dois, não depende só de uma das pessoas que o processo possa ser assim, não é? Se calhar se tivesses também tido a avó a lutar muito desesperada contra a morte e se calhar muito pouco
Sim, um ia dizer processo de doença resignada, mas crónica, imagina um processo de doença sim, crónica, ou uma uma morte pessoas que muito estão sofrida. no leito de Não morte foi? com aquela conversa de vida não vivida, do que é que não aconteceu, como a Esse é um morrerem trabalho amarguradas, que não nós é? fazemos também, né? De ajudar a pessoa na sua própria morte. E isso é um trabalho interessante que também leva a muita paz à pessoa que está a morrer e aos familiares, por exemplo. Também é diferente, não é? Quando a pessoa sentimos que a pessoa está a morrer em paz e está a morrer versus a pessoa que está a morrer zangada com a vida, zangada com os outros, Completamente com diferente. coisas por resolver, com coisas por sarar ou por coisas por tratar. É muito. Até o momento da morte, Mafalda, é diferente. Pois, acredito. Eu nunca experienciei, não tenho a experiência que tu tens nada que se pareça. Já tive também duas experiências pessoais muito próximas e não era dessas. Portanto, as coisas. Uma foi a minha avó, não é? Que já era bastante velhinha. Outra foi o meu pai, que foi numa circunstância completamente diferente. Mas nesse momento, estávamos. Foi um momento de deixa ir, bora. Vai ter que ser. Pronto, e acho que isso nas relações também é verdade. E acredito que se começarmos também todos mais a trazer estas narrativas que são verdades, não é? Estarmos a contar histórias uns aos outros, é podermos contar, olha, sabes, a minha história foi assim. E às vezes foram histórias de paz e tranquilidade, de transformação, mas vem pouco, não é? Isso não enche os manchetes dos jornais, nem vai para a CMTV, não, nem vai para a CMTV com aquele sangue todo que as pessoas às tantas também, de alguma forma, se sentem mais prontas para receber e para ver. Sim, porque eu ficar bem é uma vergonha, não é? É, então O não mundo é. quer o belo, quer o bonito e está sempre a tentar que tudo seja perfeito, mas depois eu mostrar que estou bem, então é mau. Eu tenho que continuar ainda muito tempo sozinha, por exemplo, até não divórcio, não é? Eu não posso ter outra relação, eu não posso sair, eu não me posso pôr bonita, eu não posso. Porque é que vão dizer? Olha, aquela já tem outro, ou aquelas. Exato, é mesmo isso, é mesmo isso. É isso, ou ao contrário, não é? Tem que estar é muito para cima, que é para não parecer que estou a sofrer, Oh, apesar de isso, estar a isso, sofrer. isso. Não é? No fundo, é estarmos a fazer bonecos que não representam aquilo que de facto está-se a passar connosco. Por isso é que é importante também o vosso trabalho, neste sentido de desconstruir esses conceitos, esses mitos, porque também há muitos mitos em relação ao Então, não, divórcio. Em relação imenso. ao luto e à morte, muitos, mas em relação ao divórcio também. Mesmo. E, portanto, é muito bom o trabalho que vocês fazem também de desconstrução e de passar esta palavra, porque é assim, de uma forma informada, que nós também elaboramos nossos lutos e as nossas perdas, e o evitamento e a negação acabam por ter aqui uma função, mas que, como são transitórios ou devem ser transitórios, cumprem a sua função, mas depois deixam de existir e eu começo a integrar, não superar, porque superar supõe passar por cima. Eu digo muito isto também às pessoas que estão comigo, que é, tu se queres superar alguma coisa, pões uma cadeira, um vaso, um obstáculo qualquer, uma barra, como se estivesse nos Jogos Olímpicos, pões uma barra, corres para trás, apanhas balanço e saltas por cima. Isso é superar. É fazer de conta que isso não aconteceu. Superar, se fores ver ao dicionário, é isto, é passar por cima, é dar a contornar. E se tu fazes isto, na tua experiência, na tua vida, o que vai acontecer é que tu estás a fazer de conta que aquilo não aconteceu. É a mumificação, é a negação crónica, é o evitamento crónico. Tu tens de fazer é chegar ali àquele obstáculo e, ok, este obstáculo está aqui, que recursos é que eu tenho para lidar com este obstáculo? O que é que eu posso fazer com este obstáculo? Não para passar por cima, mas para o desfazer, para o integrar. Porque qualquer situação que aconteça na nossa vida, ela deve ser integrada por nós. Ela vai fazer parte da nossa história, boa ou má. Eu não, por exemplo, eu não sou o luto, mas ele faz parte de mim. As experiências que me deram essa vivência de luto fazem parte de mim. Um divórcio faz parte da minha história. Eu não vou fazer de conta que aquilo não aconteceu, porque isso não é benéfico. Faz parte da minha história, mas hoje eu tenho isso tão integrado dentro de mim, está tão pacífico, tão sereno, que a minha vida flui, a minha vida está tranquila, eu sou mais bem resolvida, eu emocionalmente sou estável, eu reorganizo-me de diferentes formas, por aí.
Sim. Percebes? Sim. E aprendo também na minha história que sou capaz de o fazer. E que conforme as vezes que vou fazendo, vou ficando mais confiante e segura que a vida traz coisas e que eu sei, passando por um determinado processo, que é o que é, ir integrando. Isso também vai me fazendo conhecer a mim melhor, não é? E saber também dos recursos que tenho e confiar que vou ser capaz. Porque, repara, nós durante a nossa vida, eu acho que a partir do momento em que nós nascemos, nós começamos logo a perder, a sentir perdas. Tu sais do útero, tu já perdeste aquele calorzinho, tu já perdeste aquele aconchego, tu já deixaste de estar lá. Ao longo do teu processo de infância, tu tens imensas perdas. O adolescente, então, é uma coisa absurda. Quando nasce um irmão, então, é uma coisa assustadora. Estamos constantemente neste ciclo de ter perdas e aprender a viver com elas. Aprender a dar um significado. A integrá-las, não a fazer de conta que aquilo não aconteceu, mas a torná-las uma parte de mim. Uma parte. Eu sou o somatório de muitas coisas. Isso, é exatamente isso. Oh, Márcia, olha, estou a gostar imenso da nossa conversa, mesmo. Acho que trouxeste aqui uns contributos muito reveladores e muito significativos aqui, tanto para a conversa como tenho a certeza para as pessoas que nos estão a ouvir, sejam profissionais, sejam pessoas que estão nos seus próprios processos, seja de separação, seja de luto, seja os dois, porque às vezes também são os dois, seja em que não é de nenhum destes, mas estão a aprender sobre a vida, querem saber mais sobre os processos humanos uns dos outros, poder nos acompanhar naquilo que é os acontecimentos e, portanto, Márcia, super obrigada, gostei muito de te conhecer agora aqui assim, olho no olho e cara com cara, muito gosto mesmo e muito obrigada. Olha, muito obrigada, muitos parabéns pelo vosso projeto, daram lá também a quem nos ouvir e incentivar precisamente a tentarem permitir-se a viver aquilo que está disponível para elas da melhor forma possível. E nem sempre precisam de estar sozinhos, há amigos, há pessoas que trabalham nesse sentido e isso é que é interessante. Exato. E procurar um profissional também que apoie, como tu fazes, Márcia, também E não quer vocês? dizer que o processo não esteja a ser natural só porque se foi procurar esse apoio, portanto também desmistificar essa ideia de que quando estamos a fazer processos naturais temos que os fazer sozinhos. Não é verdade, nós podemos estar num processo... Mais um mito. Mais um mito, não é? E podemos estar bem acompanhados e poder, lá está, processar e integrar melhor estes acontecimentos. Isso. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada. Muito obrigada também. Um beijo Beijinho. grande. Tchau, tchau. Obrigada.